Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando mais um Pod Mais da Uniguaçu com o Jeff, o nosso professor de enfermagem, e a Ana, a nossa supervisora de home care. Então hoje nosso assunto vai ser sobre isso. Vamos começar? Então vamos lá, Jeff, explica para nós o que é o home care. Então, boa tarde a todos. O atendimento de home care, ele é um atendimento direcionado, né, para aquele paciente que tem todo o atendimento, toda a assistência prestada em casa, com finalidades contínuas de tudo que realmente precisasse dentro do hospital, ele está tendo todo esse suporte em casa, junto com a família. E quando a gente fala de home care, por exemplo, em cidades menores, como a nossa, aqui em São Miguel do Iguaçu, é muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente entenda o que é o home care. Né? Se nós formos aí para uma cidade maior, por exemplo, Curitiba, Foz do Iguaçu, as pessoas já têm um entendimento melhor sobre isso. Então, por exemplo, o home care seria um atendimento médico dentro de casa, no conforto da casa do paciente. Como funciona isso? O paciente, ele ganha alta hospitalar, os familiares desse paciente, ele pode decidir em não ter mais esse contato com o hospital e continuar em casa com esse atendimento home care. Como que funciona isso? Então, assim, o atendimento de home care no Brasil, ele iniciou-se mais ou menos por 1986, né? Foi iniciado esse tipo de atendimento direcionado no estado do Rio de Janeiro, onde vem se expandindo cada vez mais. Como a Mayara citou, né? Em grande centro é comum você ter esse tipo de atendimento. O paciente está internado, né? Ele tem um prognóstico muito tardio. Aquele paciente que vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro de um leito de uma UTI, ou até mesmo lá na clínica médica, que ele tem aquele prognóstico é tardio. Ele vai receber a alta do hospital, juntamente com o serviço de atendimento de home care. Todo o suporte. Sim, então eu não posso, por livre e espontânea vontade, querer tirar o meu ente familiar do hospital e levar ele para casa para ter esse atendimento. Precisa ter essa passagem de tipo do hospital liberar o paciente para poder fazer essa transição para o home care. Ganha alta hospitalar e continua o tratamento dele adormecido. Mas Precisa ser dado alta. Só que o pessoal tem que entender assim, não se sai do hospital se eu não tiver a equipe de home care já toda formada, né? O paciente recebeu alta, a operadora de base, que seria os planos de saúde, né? Vão entrar em contato com uma empresa especialista em home care, que esse serviço é terceirizado, porque as empresas não têm serviço de home care dentro do plano de saúde. Mas o plano de saúde, ele pode dar suporte para uma terceira empresa, né? Terceirizar essa empresa especialista em home care. Entrou em contato a operadora de base com a operadora do plano de home care, que hoje no Brasil tem em torno de mais de 60 empresas que trabalham com isso, né? Imediatamente a empresa vai entrar em contato com o enfermeiro supervisor de ponta. daquela região, né? Isso, de cada região. Como se fosse igual a Ana, eu, no caso. O que nós temos a função? De estar montando a equipe multidisciplinar, que é uma equipe que ela é constituída por enfermeiros, técnicos, físio, fono, nutri, TO, psicólogo, tá? Então, assim, onde vai ter todo esse suporte em casa. Assim que foi montado essa equipe, junto com a escala, né? Que existe uma escala a ser seguida, tá? Essa escala pode ser só diurna ou pode ser em 24 horas, né? Dia e noite. Assim que montou, o paciente está liberado para receber alta e vai para casa já com o profissional esperando ele em casa. Por que essa importância de ser o enfermeiro do local? Porque a gente realiza visita semanais. Então não tem como eu ser aqui, um exemplo de Medianeira, e pegar um paciente lá em Curitiba, porque eu tenho que fazer essa visita domiciliar. Nessas visitas a gente avalia o paciente, a gente conversa com a equipe, a gente vê se o que está sendo aplicado está dentro do resultado esperado de melhora desse paciente. Tá, então eu quero entender um pouquinho como que funciona, por exemplo, essa função de vocês. Porque assim, vocês se formaram em enfermagem, né?
E depois de formados, por exemplo, o Jeff se formou e foi trabalhar em hospital, já foi trabalhar com home care, como que foi? Então, a minha formação já faz um tempinho, né? Sim, eu já trabalhei tanto sempre em setores críticos, UTI e pronto-socorro, né? Hoje eu atuo realmente só como supervisor de home care e professor da instituição. É uma coisa nova, né? Que vem se realmente crescendo cada vez mais, mas eu estou já, né, nesse ramo mais ou menos há 5, 6 anos, tá? Mas eu sempre estava conciliando hospital e home care. Mas conforme a demanda, principalmente em época de pandemia, o Covid, eu tive muitos pacientes. Eu tive 19 pacientes que eram pós-Covid, sequelados de Covid. Então, assim, eu teve sim, uma demanda enorme, exorbitante de pacientes com atendimento de home care. E esse atendimento, ele tem um prazo, tá? Então, assim, conforme o paciente vai melhorando, o paciente ele vai se desligando e recebendo alta do plano home care. Que é o nosso objetivo, né? Fazer esse paciente ter a melhora e receber. O principal objetivo do home care é o quê? É que ele venha ter esse tipo de atendimento, esse tipo de assistência em casa, no conforto dele e de preferência com a família, né? Porque já foi comprovado em artigos científicos relacionados a home care que o contato físico, o contato do amor da família, eu tenho um prognóstico mais rápido do que aquele paciente ficasse lá 4, 5 meses dentro de um hospital, só ver realmente coisa hospitalar e não tem o contato direto com a família. Yara, você se formou numa graduação de enfermagem, passou pelo técnico, já foi direto para a enfermagem, como que foi? Eu fui direto para enfermagem. Eu me formei aqui na Uniguaçu em 2020 e iniciei a minha atividade em hospital. E hoje existe uma pós para fazer o home care? Por exemplo, eu quero fazer enfermagem, mas eu quero me especializar. Existe uma pós voltada para o home care? Sim, da mesma forma que tem para os outros setores como UTI, urgência, emergência, obstetrícia, tem também a parte de home care. E você trabalha só nessa área ou você trabalha em outros ramos? Eu atualmente estou nessa área. Até final do ano passado eu estava conciliando entre o hospital e o home care. É interessante a gente conversar sobre isso, porque quando o aluno ele inicia uma graduação de enfermagem, já ativa aquele gatilho de que enfermagem é ligado com o hospital, né? Então, não ativa o outro gatilho mental de que pode se trabalhar com home care, de que pode se trabalhar com estética, né? Também tem uma grande procura. É muito amplo. Na verdade, é um leque de opções que a enfermagem te dá. Tem vários setores que tu pode estar atuando e se especializando. E o que é mais legal, sabe, Mayara, hoje, do quadro da minha equipe, tá, de técnicos de enfermagem e de enfermeiros, cerca de 80% foram meus alunos. Né? Então, ex-alunos que hoje são realmente fazem parte da minha equipe, né, como técnicos de enfermagem ou como enfermeiros também. Né? E são atuando aí, são no mercado de trabalho. E eles realmente acabam conhecendo e gostando De outras áreas. Dessas áreas, porque realmente, como você falou, todo mundo pensa que ou é saúde pública, posto de saúde, ou hospital. Mas, acreditando no que a Ana falou, o leque da enfermagem é muito grande. Muito amplo, né? Por exemplo, esse lance de home care, eu não tinha ouvido falar ainda. Para mim é novo falar sobre home care. Porque o que acontece? Eu não tinha conhecimento de que o hospital teria que estar ligado, né, com alguma instituição, né, de plano de saúde, né, porque aí, a partir dessa instituição, ela vai ter uma ligação com uma empresa especializada em home care. Então, por exemplo, é uma ligação entre o hospital, entre o plano de saúde que o paciente tem e o plano de saúde que o paciente tem que vai entrar em contato com uma empresa especializada em home care. Como que funciona, por exemplo, eu tenho um familiar, ele está no hospital e ele ganha alta e eu quero ter esse atendimento em casa. Ele tem um plano de saúde, né? Então eu vou contatar esse meu plano de saúde e vou pedir se tem a possibilidade de ter esse acompanhamento home care. É feito uma análise do paciente para verificar qual tipo de profissional para atender? A análise em si do paciente é feito pelo enfermeiro de ponta, né, que vai fazer toda essa avaliação, né, através de uma escala, chamada escala do NEAD,
onde eu vou estar avaliando desde a condição clínica do paciente, da condição de internamento dele, se o internamento dele vai ser constante, 24 horas, ou vai ser só meio período, só diurno, ou no caso pode ser também noturno, né? Mas essa avaliação de inicial, primeiro eu tenho que saber qual que é a operadora de base que esse meu paciente tem, qual que é o plano de saúde. Se o plano de saúde dele é municipal, se ele é estadual ou ele é federal, né? Porque assim, tem planos de saúde que são do estadual, é só do estado, mas eu quero um plano de home care lá para outro estado X, né? Eu tenho que saber se eu tenho suporte para esse tipo de operadora. Depois, quanto tempo que você é contribuinte com esse plano de saúde? São vários critérios, né? Então, assim, são vários critérios que tem que ser analisado, né? Mas dentre esses critérios, se for mandado o pedido, teve-se uma negativa de início pela operadora, não tem problema. A família pode entrar com ação liminar, né? Que eu tenho pacientes que são ação liminar, né? E que vão realmente receber esse tipo de atendimento. Tranquilo. E se eu não tenho plano de saúde e quero obter esse tipo de serviço home care, eu posso pagar particular. Sim. Vai ser feita uma análise do meu familiar, por exemplo, de qual tipo de atendimento que ele vai precisar ter. Não é uma coisa engessada, tipo, são 7 profissionais para atender, que tem, por exemplo, na empresa, né? Então, esses 7 profissionais que vão atender. Se eu preciso, por exemplo, para o meu familiar, o enfermeiro-chefe, digamos assim, né? Que é o supervisor, no caso. Isso. O supervisor, ele vai lá, faz uma análise do paciente e verificou que ele vai precisar de um enfermeiro, de um terapeuta e de um médico. Só. Então, por exemplo, vai ser só esses 3. Então, vai ser feito primeiro essa análise do paciente para depois verificar que tipo de atendimento que ele vai ter. Não é, por exemplo, assim, eu vou contratar essa empresa e vai ir, tipo, 7, 8 profissionais. Vai ser os profissionais que é indicado para cada tipo de paciente. Na realidade, assim, eu como supervisor, eu faço constantemente atendimento inicial. Então, o que eu vou dar o atendimento de home care vai ser a partir do meu atendimento da minha avaliação, né? O que eu vou solicitar. Se o paciente ele precisa de fisioterapeuta, ou ele precisa de fono, ele precisa de nutri, né? Tudo no meu relatório eu vou estar constando isso. Eu vou mandar para a empresa de home care, a empresa vai mandar para a operadora do paciente, né? Tem algumas operadoras que fazem auditoria, tá? Entra em contato comigo, né? Nós vamos na residência do paciente e nós vamos fazer a auditoria do plano de saúde do paciente, né? Dentro dessa auditoria, a gente tem que analisar as condições físicas do espaço do paciente, tá? O quarto como se encontra, se é de fácil acesso, se tem risco para a queda do paciente, se tem algum tipo de risco que possa levar esse paciente a ter uma complicação durante que esteja em casa. Se tiver, a operadora vai pedir para entrar em contato com a família, para a família venha entrar em acordo com a operadora, ou até mesmo Fazer uns ajustes no quarto do paciente, no caso, né, para que ele venha receber esse tipo de atendimento. Mas, assim que foi solicitado o atendimento, foi liberado, a empresa de home care disponibiliza tudo o que for para o paciente, desde uma seringa, que é de baixo custo, até uma ventilação mecânica, que é um aparelho de respiração artificial, que torna de 500 mil, 600 mil, 700, enfim, depende da marca, a empresa vai estar disponibilizando para esse paciente. Então quer dizer assim, eu não vou custear por nenhum tipo de, às vezes uma máquina, um oxigênio, isso tudo vai depender da empresa contratar. Isso. Se você tem esse vínculo com o teu plano de saúde, e tem essa necessidade do paciente estar precisando desse tipo de atendimento, solicita. Depois que comprovou que há realmente essa necessidade, o plano tem que cobrir. Entende? Seria mais ou menos isso. Antes você fez uma pergunta da questão do particular. Um exemplo. Vamos supor que eu tenho um idoso na família e eu gostaria que esse paciente não ficasse desassistido. Então eu posso contratar um home care da minha parte para estar realizando esse cuidado domiciliar. Um técnico que fique no plantão diurno e noturno. Eu não quero deixar esse meu familiar sozinho.
Então, você contrata essa empresa de home care que vai estar prestando essa assistência. O técnico vai ficar com ele, coisa simples, medicamento de horário, banho, vai estar fazendo companhia e prestando assistência de qualidade para esse paciente, se for uma forma particular. Isso, por exemplo, se eu tiver na minha família um idoso que esteja em uma instituição de permanência, né? Instituição de permanência hoje seria, né, o que antigamente a gente falava muito sobre lar dos idosos, enfim, Isso. né? Então, se eu tenho um familiar que está numa instituição dessas, ele pode ter esse atendimento na instituição? Isso é legalizado? Pode. Pode ter. Pode pelo seguinte, conforme a instituição, eu já vi casos em outras cidades que sim, existe esse tipo de atendimento. O interessante é o seguinte, tu entende que às vezes o grupo de pacientes, ele é um pouco maior. Se você contrata um home care, você vai estar tendo um colaborador direcionado para aquele paciente. Então, é um paciente que vai ter toda a atenção daquele colaborador. Fora da instituição, seria um particular mesmo, para estar dando essa assistência de qualidade. E pode sim ter a equipe, por exemplo, de 3 ou mais. É que, na verdade, assim, se ele ficar numa instituição, tem a equipe da própria instituição que presta essa assistência. Se eu contrato o home care, vai ser exclusivo para aquele paciente. Entende? Então, eu vou ter um colaborador de home care prestando assistência direcionada para aquele paciente apenas. É como se eu tivesse um técnico só para mim, para tu entender um pouco melhor. Entendi. Mas todo técnico, por exemplo, se eu sou formada em técnico, é óbvio que eu não tenho todo o conhecimento de um enfermeiro. Se eu sou contratada como técnica para fazer esse tipo de trabalho, né, sem nenhuma empresa de home care ou algum tipo de plano de saúde, por exemplo, eu contratei um técnico, né, particular. Eu posso estar contratando também um enfermeiro e eu posso estar contratando também um médico. Eu acredito que sim. Na realidade, assim, Mayara, eu já tive pacientes, sim, particular, né? Hoje, assim, a demanda é muito pouco particular, até porque, assim, se você pensar em questão de custo, é muito alto. Então, assim, hoje, assim, o paciente mais baixo de gastos que eu tenho é 17 mil por mês. O mais baixo. Eu já tive paciente que você vai custear um mês, eles têm em torno de 90 até 110 mil por mês. Existe a possibilidade, mas o custo é muito alto. Então é muito alto. Assim, não se vai iniciar, todo técnico tem conhecimento sobre isso, né? E nós, enfermeiros também. Todo técnico, ele vai prestar assistência sobre supervisão de um responsável. No caso, é o enfermeiro. Então, assim, se a família contratou o técnico de enfermagem, tá? E quer montar a equipe de home care, primeiro de tudo, somos nós, enfermeiros de ponta, que vai montar. E nós respondemos por eles. Entendi. Legalmente, né? Eu faço desde um documento explicando com o início do atendimento até o término do atendimento. Nesse percurso, se for 6 meses, 7 meses, 1 ano, eu tenho que montar, juntamente isso eu digo questão jurídica também. Se o paciente venha falecer, o que fazer, como fica a cobertura da empresa de home. Então tem assim, não é simplesmente eu quero fazer e montar, não. Mas existe toda a questão judicial, legal, que eu tenho que estar tudo o quê? Colocando em papel e sendo explicando. Essa conversa que nós estamos tendo é a conversa que nós, enfermeiros, né, de ponta, que chega com a família, esclarece todas as dúvidas antes de iniciar o atendimento, para que eles venham realmente ter conhecimento sobre isso. Vou entrar no assunto polêmico agora, porque quando a gente fala de dinheiro e de bolso, né, se torna meio polêmico. Então, por exemplo, você falou de 17 mil seria o paciente que é o que paga menos. Hoje todos os meus pacientes pagam menos 17 mil, menos gasto. Tá, o menos gasto. E isso é o plano que cobre, ou ele tem o plano e paga além do plano esses 17 mil? Não, a empresa, ela vai receber da empresa que foi contratada, da operadora, do plano de saúde dela. Sim. Né? Quem vai pagar o plano de saúde é a família.
Então, esse dinheiro não vai diretamente para a empresa de home care. E sim vai para onde? Vai para a empresa, para a operadora de base, né? Que é os planos. Que é os planos. O plano de saúde que vai custear e vai analisar com a auditoria qual que empresa de home care está mais em conta. Porque assim, a empresa X tem que ganhar, a empresa Y também tem que ganhar. É feita uma licitação. Então assim, quem vai fazer essa auditoria. Então, por exemplo, se eu pago em plano, eu estou pagando lá R$500 por mês. Digamos assim, para um plano de saúde. Lógico, não está nada estipulado lá em nenhuma cláusula de que cobre home care. Então, se eu aciono esse plano de saúde pedindo home care, ela vai solicitar um orçamento com essa empresa de home care, né? E vai verificar quanto que eu teria que pagar a mais por mês. É isso? Mais ou menos isso. Porque assim, o paciente a gente fala de saldo positivo, ou seja, o paciente ganha X, mas o paciente ganha, digamos assim, um valor X, e ele gasta 2 vezes mais daquele valor X que é repassado. Esse paciente está com saldo negativo. Então, toda essa função de auditoria, de supervisão, nós, enfermeiros, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Você tem pacientes no final do ano que eles têm que fazer uma bateria de exames, desde tomografia até exames de alta complexidade, né? Então, assim, eu tenho um gasto maior. Então, meu paciente recebe X. Agora, em mês de dezembro, esse meu paciente ele vai gastar 3 vezes mais, porque tem um monte de exames que eu tenho que fazer isso. Quem faz isso é a auditoria, né? A auditoria da operadora dele. Aí eles entram em contato com a empresa entra em contato com os nossos supervisores de a gente tem que analisar sobre isso. Verifica qual tipo de equipamento que esse paciente vai precisar. Custo, questão de benefício também, né? Então, assim, de todos os planos níveis federais cobrem 100%. Entendi. Os estaduais? Os atendentes, o tempo de contribuição. Muito interessante. Tempo de contribuição. Eu pago um plano X estadual, vai fazer 1 ano. Não, ele não vai cobrir 100%. Se ele cobrir 25% é muito. Então, o tempo de contribuição é muito importante. A carência, se eu não me engano. Isso. É a carência. E você está achando como aqui na nossa região? A procura é alta? Então, assim, da minha parte, eu faço bastante atendimento de nurse home, né? Então, assim, que é dentro do home care, né? Que é o enfermeiro, né? Que ele é acionado para fazer esse tipo de atendimento. Uma troca de um dispositivo, de uma sonda, eu preciso fazer uma medicação endovenosa lá na veia, né? Um antibiótico eu vou lá e faço. Eu preciso fazer uma medicação intramuscular, eu vou lá e faço. Preciso fazer um curativo. Essa procura tem bastante. Então, assim, se procuram bastante, né? Então, assim, daí existe assim, eu sempre vou custear nada a mais do que realmente diz os protocolos, né? Então, assim, dentro disso, existem os protocolos. Então, assim, que eu não tenho que ser direcionado àquilo. Tudo dentro de uma ética, né? Com certeza. Yara, por exemplo, você falou que você trabalha em hospital, né? Então, você teve esse contato do paciente no hospital, né? E você teve o contato do paciente em casa. O que você me diz com relação ao quadro de melhora ou pior? Olha, no meu ponto de vista, em casa, a assistência que a gente presta, ela é diferenciada. Porque no hospital, o enfermeiro normalmente vou usar o exemplo de UTI. Nós somos um enfermeiro para 10 pacientes, certo? E o técnico é um técnico para 2 pacientes, isso dentro da UTI. Já em casa, não. É um técnico só para aquele paciente. Então, a gente presta outra assistência. Você fica... o objetivo teu é um atendimento de qualidade e humanizado para aquele paciente. Então, além de esse paciente ter toda a sua atenção, ele está no ambiente dele. Ele familiar, tá na casa dele, não tem horário de visita, né? Ele tá com as coisas dele, né? Muitas vezes tem paciente que tem algum animal de estimação. Isso tudo contribui para que o quadro dele venha ter uma melhora muito maior que dentro do hospital.
Maiara, em questão assim, de horário de visita, assim, eu sou até um pouquinho meio chata, até o pessoal meio que começa assim comigo. Na realidade, assim, não é porque você tá em casa que você tem que seguir regras. Regras, horários. Então, assim, tem horários sim que o paciente vai ter em contato diretamente com a família, vai chegar o tio, vai chegar o primo, enfim, né, visitar ele, conforme a clínica dele. Exemplo, pandemia, nenhum paciente meu eu liberei para receber visita, todos os profissionais paramentados, todos os profissionais tiveram o máximo possível de cuidado para não levar nada para esses nossos tipos de pacientes, principalmente eu que tenho pacientes que estão muito debilitados. Né? Eu tenho pacientes que usam tráqueo a vida toda, respiram com um buraco ali. Então não é porque tá em casa que vai vir parente lá de outro estado, que vai vir vizinho para poder ver a pessoa ali. Existe toda uma regra que tem que ser seguida para a melhora do paciente. Com certeza. Até porque, assim, é muito importante a gente frisar, né? Dentre isso, nós, enfermeiros e o médico, não só o médico clínico que atende constantemente, tanto uma vez por semana, a cada 15 dias, ele tem atendimento do médico. Mas nós sentamos, a gente monta um plano de cuidado desse paciente. Tá? Esse plano de cuidado, eu tenho que ver qual que é a evolução dele. Aonde a cada 30 dias, a cada 2 meses, 3 meses, eu sento com a equipe Mold e nós vamos discutir o quadro clínico da evolução do nosso paciente. A gente tem que mudar seu paciente, regredir o seu paciente, está progredindo com aquele plano de cuidado. O paciente, ele está lá, ele iniciou-se, retirou a tráqueo, né? Ele vai começar a falar, como está a fala dele, se ele está muito afônico, se ele está dislárico, né? Então, assim, tudo isso juntamente com a fonoaudióloga, a gente tem que ter essa interação. É uma das coisas que eu gosto muito, sabe? Porque a gente tem essa facilidade, a Ana também que tem essa experiência de hospital, nós dentro do hospital, nós não temos essa interação de toda a equipe de sentar e discutir o quadro clínico devido à demanda, outro paciente. Agora, ali, como a Ana falou, né? É um paciente só, então nós temos dever de cumprir. Realmente, né? Não que no hospital a gente não cumpre. Às vezes a gente não consegue dar aquela assistência adequada conforme o paciente precisa. Isso, a demanda é altíssima. Mas ali não, ali nós temos que ter, né? Eu tenho assim, e cada processo que o paciente consiga evoluir, a gente vibra mais do que o próprio paciente, do que a família. Eu já vi paciente realmente que iniciou-se com o plano, que pesou 35 quilos, hoje o paciente tem 70 quilos. A primeira vez que ele conseguiu engolir a própria saliva, a primeira vez que ele retirou a tráqueo, a primeira vez que ele ficou de um pé. Então, isso é muito gratificante para nós, professores. Lembrando que nós não trabalhamos sozinhos, né, Ana? Junto com a gente, nós temos uma equipe. A gente cria um grupo, tudo vai se falando lá. Às vezes, uma coisa simples. conseguiu obter uma sucção para tomar água pelo canudinho. Nossa, que vibração. Uma pessoa que até então só recebia alimentação por sonda, entende? Normalmente, tem pacientes que tu começa a aprender a andar, né, Jeff? Do zero. Do zero. Do zero. Né? Então, aí você começa a ver a importância da tua profissão, né, na vida das pessoas. Paciente que não conseguia se equilibrar na cama sentado, hoje está deambulando, entende? Então isso é muito gratificante. E lógico assim, frisando, Maiara, nós temos psicólogo dentro da nossa equipe. Psicólogo não é só direcionado para o paciente. A gente presta atendimento também, psicólogo, para a família. Porque é importante a família. E se o paciente, se algum profissional da equipe precisar de atendimento com psicóloga, a psicóloga vai dar todo esse suporte também para a equipe. Para alguém meio familiar, ela virá talvez um segundo paciente. Isso é muito importante. Então, assim, quanto mais rápido a gente está tentando resolver a questão do atendimento ao paciente, melhor para a família. Porque às vezes eu tenho um problema só de um paciente que está doente. Mas ele não sendo solucionado aquele paciente, eu vou ter outros doentes que pode ser a mãe, o pai, o irmão, né? Então eu tenho que solucionar. Porque assim, os que mais sofrem, a Ana, não sei por experiência, nós temos, o que mais sofre é a mãe. Que mãe é a pessoa que ela para a vida em função do filho. Eu já tive relatos de mães que chegaram e conversaram comigo e falaram assim, que ela não é nem mais mulher do próprio marido, não sente mais vontade de sair porque ela pensa 24 horas no filho. A psicóloga, junto com o trabalho, vai estar trabalhando toda essa questão,
sabe? Até a mãe ter essa confiança, né? Que ele tem uma equipe de assistência que está dando a melhor qualidade de assistência ao filho deles. Hoje, muitos conseguem sair, viajar e deixam o filho, né? Sobre os cuidados. Sobre os cuidados da equipe. Nossa, E o que é uma coisa assim que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, é que o familiar, ele vai ver, um exemplo, o filho, aquele paciente como um filho. Nós não, nós vamos ver ele como um paciente, a gente olha de forma técnica. E o que acontece? Às vezes a gente tem um pouco de resistência, que talvez o pai ou a mãe, vamos fazer esse tipo de procedimento, porque é filho, entende? Então a gente tem toda uma educação de explicar para o pai, junto com o psicólogo, que aquele procedimento não é viável, que esse procedimento é o que mais vai trazer resultados. não, interessante porque quando a gente falou inicialmente, nós não citamos nesses profissionais, né, que é o psicólogo, por exemplo. E a gente pensa só na parte da saúde física, né? Não pensa na saúde mental e também muitas vezes quando está envolvido com alguma questão familiar que envolve esse tipo de situação, as pessoas acabam pensando só no paciente e acabam, igual já falou, esquecendo da própria vida em si. Lógico que hoje, como mãe, né, eu também entendo o que uma mãe consegue sentir nesse momento. Então, claro que é extremamente essencial, dentro desse trabalho de home care, você ter um profissional para fazer o acompanhamento da família. Então, muito bacana frisar isso, né? Que o atendimento home care ele não é voltado somente para o paciente, ele é voltado para a família, né? Nossa, show demais. É porque assim, a gente vem se falando muito na mídia, né? A questão da saúde mental, né? Então, realmente, a família adoece. Eu tive relatos de pai de pegar, dormir no chão, sabe? De medo de acontecer alguma coisa com o filho, né? Porque ele não sabia o que fazer, né? A psicóloga vai lá, começa a trabalhar, lógico, tudo isso em consentimento com a família, né? Bem frisado que a Ana colocou, nada é feito no paciente sem estar relatando a família e da importância. A confiança, né? Querendo você cria um vínculo, não tem como dizer que não, porque você, tu entende que a partir do momento que aquele paciente alcança uma vitória, é tua também, porque todo mundo trabalhou para chegar naquele objetivo. Então, todo mundo colabora, todo mundo comemora toda a evolução. E cada paciente existe uma assim. Eu faço escala para todos os meus pacientes. Eu só faço a escala, não só a escala de enfermagem, mas eu faço a escala de rotina. Eu sei que segunda de manhã eu tenho atendimento de físio, né? 10 horas eu tenho atendimento de fono. Aí meu paciente vai tomar banho, meu paciente vai almoçar, o paciente vai descansar. 3 horas eu tenho atendimento da psicóloga, depois eu tenho atendimento do enfermeiro, depois eu tenho atendimento com o físio. Né? Então, Aí tem as medicações de horário, tem a parte de alimentação, inclusive tem até prontuário. O prontuário se reside na residência do paciente, que esse prontuário é pego pelo enfermeiro, no caso nós. Esse é revisado um por um, folha por folha, questão de checagem de medicação, questão de gastos. Eu faço todo o escaneamento, mando por e-mail e o prontuário é mandado por SEDEX, para a empresa de central, no caso, onde for a empresa, ou Curitiba, ou Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, né? Não obrigatoriamente eu não é obrigado a escanear, mas já aconteceu, acho que foi no segundo ano que eu estava na empresa, o correio entrou em greve. E por fim acabaram, né, se perdendo esse prontuário, né? Devido à greve, devido à paralisação de algumas coisas, e eu acabei tendo que ir para a empresa, porque o paciente era liminar judicial. Tive que responder pela perda desse prontuário. Então você para ver o quanto que é sério realmente isso. Não é só Não é só. é uma vida inteira que tá. Está ali no prontuário, como que eu vou comprovar que o paciente te gasta X? Se eu não tenho compilado, se eu não tenho... que gasta tanto de medicação. Né? Então, assim, depois que o pessoal, a equipe entra em si, né, começa a ter conhecimento, eles veem que, como que o serviço é mais trabalhoso que dentro do hospital,
né? Porque é um dos desafios que nós, como enfermeiro, a gente tem é isso, né? A quantidade de papel que se tem, porque eu tenho que prestar conta não só para minha empresa que eu sou contratado, né? Mas sim a empresa, a operadora, o plano de saúde, porque eles vão cair em cima de mim também. Eu tenho que ter noção sobre isso. Você responde por tudo. Por tudo. A minha empresa já é um pouco diferente da do Jefferson. A parte de relatórios é feita por um aplicativo. Então, quando o técnico chega, ele faz o check-in e quando ele sai também. E o relatório é feito por esse aplicativo. Do Jefferson é feito por folhas, né? E depois manda. Mas tem um controle de tudo, da medicação que é usada. A gente que solicita a medicação do mês, o material que vai usar. A gente que faz esse controle porque está gastando menos, porque está gastando mais, entende? E nesse check-in, o profissional, ele coloca o quê? Ele coloca como que o paciente está? Não, o check-in é que ele chegou no plantão. E como que é comprovado que realmente ele chegou? Porque é feito o relatório no sistema e antes disso eu mando uma escala para a empresa. Então, aquele dia, a empresa sabe que quem vai estar atuando é aquele profissional. O que eu mando para a empresa, comprovando que o técnico está aquele dia, é o prontuário de medicação, que é a prescrição. Ali vai o carimbo, assinatura do profissional, horário das medicações e quando foi check-up. Eu tenho um paciente em Foz também, né? Esse meu paciente também é igual da Ana. A gente tem um aplicativo da empresa, né? Todo paciente, todo profissional que chegar, seja fono, nutri, o médico, todos os profissionais têm esse aplicativo. Eu, como enfermeiro, eu faço daí a supervisão se realmente foi, né? E eles fazem um check-in da hora que eu cheguei e o check-in da hora que eu saí. A empresa, ela já sabe quem são os colaboradores dela, entende? Vamos supor, a paciente que eu presto assistência, a empresa já sabe quem são os colaboradores de cada plantão, quem é o folguista da minha escala, entende? Então, cada dia a empresa já sabe quem vai ser. Algumas empresas assinam a carteira, outras não, né? O que é folguista? Folguista é o que que depende da empresa, né? A minha empresa, cada técnico tem direito a 2 folgas. Entendi. Então, eu preciso ter um 5º técnico para estar cobrindo essas folgas. Porque eu trabalho numa escala de 12 por 36, né? Os meus técnicos, eles ficam a critério deles. Eles também trabalham numa escala de 12 por 36, né? Só vai folgar se realmente quiserem folgar. Se não, não. Mas tem empresas que exigem devidos que são só 36 horas semanais. Além disso, a gente tem que cumprir o que diz a legislação do nosso COFEM. Se, por exemplo, se o paciente vir a óbito, a empresa responsável pelo home care, ela também cobre essa questão de caixão, essa questão mais burocrática? Não cobre nada, porque assim, quando a gente fala esse atendimento de home care, né? Home care é atendimento domiciliar. Qualquer coisa que vai acontecer, que o paciente dentro de casa, ou ele venha a falecer, né? É da função da operadora. Aí, ir atrás de questão do funeral, tudo. Ou o paciente vai viajar, o paciente vai dar uma volta no shopping. O técnico de enfermagem não pode ir. O atendimento é só em casa. Então, se acontecer alguma coisa fora de casa com o paciente, a empresa não é responsabilizada. Não. Porque o atendimento, o paciente, o profissional só vai ganhar se estiver em casa. Por isso a importância, então, de conhecer o ambiente que o paciente está, né? Mas se faz tudo plano, né? Agora, se você contratou particular, não, porque daí tu tá pagando para fazer um... Mas é importante sim. Os pacientes, todos eles saem. Todos eles vão passear, ficam 1 e meia, vão dar uma volta, porque não podem ficar só direcionados no mundo que eles estão ali. Eles têm que se sentir incluso. Interagir com outras pessoas. Então, assim, principalmente todo ano, eles vão almoçar na avó, ou vão no tio, ou fazer uma confraternização, enfim, né? Todo final do ano eu reúno a minha equipe, né? Nós fizemos uma confraternização, sim, onde vem todos os profissionais, né? Tem desde os médicos, não digo só o médico, mas eu tenho médicos especialistas, eu tenho cardiologistas que vão, ortopedista, eu tenho neurologista que vão em casa prestar esse tipo de atendimento. Show, acredito que ficou bem explicadinho, né? O que significa, eu particularmente leiga no assunto consegui entender bem. Então, o que seria o home care para a gente poder recapitular? O home care é um atendimento, né, de saúde
prestado para o paciente a partir do momento que ele ganha alta hospitalar. Então, esse atendimento home care, ele é ligado ao hospital, por exemplo, dá alta para o paciente, o hospital entra em contato com o plano de saúde, né, que seria a operadora, e é uma ligação do plano de saúde com esse tipo de empresa terceirizada, que é uma empresa terceirizada de home care. Isso, né? Então, é toda uma ligação. O paciente precisa ganhar alta, o hospital precisa entrar em contato com a operadora ou o próprio paciente. Até o próprio paciente, não necessariamente o hospital entra em contato. O próprio paciente pode pedir a solicitação e o paciente vai na operadora, né, do plano que o paciente e vai solicitar esse atendimento. E daí, então, depois de fazer essa ligação com a operadora, né? E a operadora fazer a ligação com a empresa terceirizada de home care, que necessariamente vai ter que ser da região, né? Por exemplo, se eu tô aqui no Paraná, óbvio que a empresa vai ter que ser do Paraná, né? Não existe, ou pode ser uma empresa, por exemplo, de São Paulo. Pode, não pode ser. Eu tenho um paciente que a minha empresa é do Rio Grande, né? O que a gente fala que assim, tem que ser de perto, de fácil acesso, é da nossa região. Como nós somos os enfermeiros supervisor, nós temos que ser os de ponta. Então, nós somos porta-voz da nossa empresa lá, igual essa empresa lá do Rio Grande. Não tem problema. A gente troca o WhatsApp, a gente conversa, a gente liga, né? Mas eu tenho que ter fácil acesso ao meu paciente. Não adianta eu querer assumir um paciente, de Curitiba ou de Cascavel. É igual eu comentei antes contigo, né? A gente faz aquela visita semanal, quinzenal, depende. Entendi. Então, finalizamos aqui mais o podcast. Quero agradecer a presença da Ana e do Jeff. Foi um papo muito interessante sobre o home care. Pedir para vocês compartilhar e curtir, se você curtiu realmente este assunto. E também, com certeza, compartilhar com um amigo que, com certeza, também vai ter alguém que não conhece ainda sobre esse atendimento maravilhoso de home care.